Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, né? É humilhante o que o YouTube faz com o homem adulto, né? Você tem que ser um homem adulto que pede um joinha, eu me sinto o Felipe Neto, assim. Mas aí eu tô falando de homem e de adulto, não sei por que eu falei Felipe Neto, né? Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já fez isso aí. Então, quem não é um sardinha raiz, segura a mãozinha e considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. E hoje... coisa séria, a gente já começa aqui diretão com o nosso não combalido índice Bovespa, que subiu 3,88%, fechando a R$ 134.739,28. Mentira. É a mesma coisa. Cada ponto equivale a R$1. Exatamente. Então é R$ 134.739,29. Então Ibovespa em alta, IFIX também 1,97% de alta, S&P 500 6,43% de alta, porque hoje o Trump amanheceu tranquilo também. Falou, ó, vou negociar com a China. Nasdaq 9,19% de alta, é outro que tá tradando bem também, né? 10% de alta. O Bolsonaro que gosta de imitar o Trump, ele podia começar a tradar também, não podia? Pra dar aquela emoção pra nossa vida. O dólar, queda 5,68. O Lula, hora dessa, tá de joelho agradecendo o Trump, porque não é mérito dele não, tá? É totalmente desempenho do Donald Trump isso aqui. O Bitcoin 11,45% de alta, Ethereum 13% de alta. Cara, tudo em alta, né? Uma loucura. A gente teve essa semana um pouco mais curta por conta do feriado de Páscoa, né? E Tiradentes, mas a gente tem muita coisa interessante pra falar, começando pelos novos capítulos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que mais uma vez trouxe muita volatilidade pra nossa bolsa de valores. Os principais índices americanos oscilaram aí entre altos e baixos, mas fecharam a semana no azul. E a gente já tinha começado essa semana aí um pouco mais tranquila, porque o governo americano estava dando alguns sinais de que poderia baixar a guarda na cobrança de tarifas sobre as importações, mas o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, né, admitindo que o nível de tensão com a China estava insustentável, e até o Trump dizendo aí que ele seria bem legal com a China, que ia pegar leve com eles, e que as tarifas não ficariam nem perto daqueles 145% que tinham sido anunciado antes. A gente percebe aqui agora o populismo de precisão, é assim, você faz uma medida populista, aquela medida populista gera algum efeito na economia, você volta atrás com ela, né? Então o Donald Trump, ele tá usando isso, o Lula tá usando isso, é o novo método de governo. A gente tinha um presidencialismo de coalizão, agora a gente tem um populismo de precisão. E aí o que aconteceu depois? O próprio Bessent disse que ainda não tinha nenhum acordo com o governo chinês e que estava esperando o Xi Jinping dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo, Xi Jinping. Aí, na sexta-feira, o Trump disse que tinha feito a primeira reunião entre os dois países para discutir as taxas, mas acabou sendo negado pelos chineses. Essa briga é boa, né? Dois enxadristas aí, um procurando um momento em que o outro vai mostrar fraqueza, né? Quem atira primeiro, explana a posição. É o caso aqui da situação que a gente tá vendo. Quem joga CS compreende bem isso. Às vezes você fica aqui só na mira, não faz nada. O fato é que a imprensa já vinha dizendo que Wall Street já tinha se cansado dessa indefinição, porque como a gente tem falado por aqui, a incerteza é pior até do que uma certeza negativa, né? O mercado vê muito mais o futuro do que o presente. Mesma coisa que a gente tá vivendo aqui, né? E daqui a pouquinho eu vou te mostrar aí como que isso está impactando também aqui o Brasil, que tá também nesse momento de incerteza, e o que você pode fazer para proteger o seu dinheiro. E enquanto isso, no Jardim do Éden, né, o governo chinês decidiu recuar e não aplicar a tarifa de 125 para alguns setores, como o farmacêutico e o de tecnologia, com a isenção para chips e semicondutores, que são utilizados em computadores, celulares e vários outros circuitos eletrônicos. Percebeu óbvio, né? Tava contratando inflação para suas próprias fábricas. O Trump, infelizmente, não percebeu isso ainda, né? Que é ele que vai arrumar o problema. Já os Estados Unidos fecharam um novo acordo comercial com a Índia para tentar diminuir a dependência da China. E até a Apple já tá querendo transferir sua produção dos iPhones para lá, que são vendidos aí pros americanos e pro mundo todo, né? Porque é tudo feito hoje em dia na China, eles querem movimentar essa fábrica para lá. E a Índia, como a gente vem dizendo aqui há meses, ó, é a próxima China. As Big Techs vêm sofrendo muito com essa instabilidade dos mercados. A Tesla trouxe mais um resultado ruim, com o lucro despencando 71% no primeiro trimestre, coisa pouca. As ações da IBM caíram mesmo depois da empresa trazer um resultado melhor que o esperado no trimestre. E a explicação é exatamente esse medo dos investidores com relação ao futuro. E até a Meta, que é dona do WhatsApp, Instagram, Facebook, pode perder 7 bilhões de dólares em publicidade digital por conta do corte de gastos dos varejistas da China depois desse tarifaço do Trump. Mas eles também estão anunciando mais as bolsas dele, próprias ali, sem tantos intermediadores, né? Agora, um detalhe é que quando tá todo mundo com medo, geralmente é o melhor momento para você fazer o quê? Investir em excelentes ativos. Comprar bons ativos. Então, a gente preparou, inclusive, aqui para vocês, alunos da UVP, vou deixar lá, uma seleção dos ativos ali que estão extremamente interessantes. Se você já é nosso aluno, só ir lá conferir na comunidade, vai sair aí nessa terça-feira. Lembrando que saiu também o módulo de declaração do IR, para você que não declarou seu IR ainda, quem é aluno, só conferir lá, o módulo tá perfeito para você fazer sua declaração sem ter problema. E tem muita gente que vai ter problema esse ano, porque teve algumas modificações bem sérias aí. E se você quiser se tornar aluno da UVP,
O linkzinho tá aqui embaixo, né? Tem um link aqui embaixo para você. Importante você se inscrever aí e preencher pra gente poder te ajudar a investir no Brasil e no mundo inteiro e aproveitar essa promoção. Voltando aqui para os Estados Unidos, uma das coisas que ajudaram as bolsas a subir nessa semana foi a mudança de postura do Trump com relação ao presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell. O Trump tinha feito algumas críticas bem pesadas a ele na semana passada e até chegou a dizer que era melhor trocar o presidente do Fed. Mas a repercussão foi muito negativa, o dólar caiu forte, as bolsas afundaram. E aí o Trump acabou voltando atrás e disse que nunca quis demitir o Powell. E, cara, ele não tem uma coisa que ele fale que ele siga, né? É uma loucura, fica falando coisa o tempo inteiro. No primeiro mandato ele não era assim, né? Ele era rock and roll. Agora ele tá um negócio meio, porra. Cara, lembra muito mesmo uma grande estadista que a gente teve aqui no Brasil. Eu acho que nem ela se considera uma grande estadista. Você não sabe o que eu tô falando. Isso aí é presunção sua. Mas se eu soubesse, poderia ser que eu talvez soubesse ou não soubesse. Nem quem souber, nem não souber, vai saber ou não saber. Vai todo mundo saber. A presidente mulher do Brasil não teve melhor que a Dilma. Pode até dizer que não deixou uma economia funcional, pode até dizer que não deixou um dólar ok, pode até dizer que pedalou, pode até dizer que cometeu estelionato político se você é de esquerda, porque prometeu uma coisa e não cumpriu depois, né? Falou, vou controlar, vou arrumar isso e aquilo, não arrumou. Pode até dizer que não enfrentou uma coisa ou outra, mas não podemos negar um fato que só ela tem. Ensinamento. Não existe nenhum presidente da república que saudou a mandioca antes. Eu tô aqui saudando a mandioca. Então, aqui hoje eu tô saudando a mandioca. Voltando a falar aqui do Federal Reserve, Banco Central Americano, rolo, sei lá o quê, confusão. A missão do Fed não é nada fácil. Eles precisam dosar bem a política monetária, pensando em impedir uma desaceleração econômica muito forte, ao mesmo tempo que eles têm que desacelerar a economia porque está gerando uma inflação, que é a grande dúvida nesse momento agora, né? O que a gente vai fazer com relação às tarifas e à guerra comercial? A Universidade de Michigan soltou um relatório que é muito respeitado no mercado aí, prevendo uma inflação de 6,5% nos Estados Unidos. A maior estimativa dos últimos 40 anos. Pra mim é ótimo, tô começando a expandir nossas operações bancárias lá, vamos abrir pra gringo também, vamos trabalhar com mortgage, né? Inflação é legal, que gera todo aquele saculejo pros bancos que já estão lá e facilita a nossa entrada. Setembro vai entrar o grosso. Isso é muito ruim pros Estados Unidos, né? As bolsas já vinham perdendo protagonismo desde o início do ano. O que a gente tem agora é o capital migrando cada vez mais para outros países, inclusive pro Brasil, tá, gente? Até a gente tá se beneficiando. A gente tá sendo considerado um grande vencedor nessa guerra comercial e o Trump disse nessa semana que o Brasil ficou rico cobrando tarifas sobre os produtos americanos. Pô, tamo rico não. Esse aí, o cara com um prato com 200 picanha ali, vê o outro tem uma costelinha. Nossa linguiça. Quer pegar a única coisa que sobrou do nosso prato. Que é isso? A única coisa que a gente tem é uma linguiça toscana. Uma linguiça toscana ali. Não, e daquela que esturricou, que o cara esqueceu na churrasqueira. Aí a gente tem uma daquela e tá falando que a gente ficou rico. O que é isso, Donald Trump? A inveja é uma coisa terrível, né? A pessoa não consegue enxergar o próprio prato, só enxerga o olho do coleguinha. Deixa a gente em paz. Uma crítica recente, assim, que você não tem sentido com as notícias americanas, tá cada vez mais parecida com o Brasil. Estou até falando da gente agora. Mas assim, outro dia, a Amazon Prime, que é uma empresa privada, lançou uma série sobre a esposa do Donald Trump. Cara, isso aí, eu tô falando sério, isso é notícia de país muito de terceiro mundo. Não é isso? Seria como se, por exemplo, vamos supor, que a gente tivesse uma Suprema Corte, a esposa de um ministro nosso tivesse alguma coisa a ver com a relação do banco público. É umas notícias assim. Que loucura. Faz muito sentido, né? As notícias que no Brasil, cara, vai lá, mas nos Estados Unidos, não sei. Então, assim, eu tenho sentido que os americanos estão com tanta inveja do Brasil que tá querendo virar a gente. Cuidado, viu? Dado que a gente é acostumado com inflação, vocês não são, não. Os indicadores deles tá tudo parecido com o nosso, prévia de inflação de 6,5, a primeira dama envolvida num trem meio estranho. Ué, sei lá, hein? Daqui a pouco, o presidente que muda de ideia toda hora, que começa a querer demitir o presidente do banco. Cara, tá muito parecido. Parece que eu já vi esse filme, né? Já vi. Sabe quando o Brasil faz versão brasileira de filme pastelão americano? Não tá parecendo que eles estão fazendo uma versão americana do filme pastelão brasileiro? Nossa, não vou nem fazer essa previsão. Coitado dos americanos, não quero nem... Não. É isso. Não vamos agorar também, né? E é claro que isso tudo é um exagero, né? A gente não tem essa riqueza toda, não. Mas, de fato, a nossa bolsa dolarizada, EWZ, tá batendo o S&P 500 em 2025 com quase 30% de vantagem. E é claro também que isso tem menos a ver com a competência do Brasil e muito mais a ver com a perda de apetite dos investidores com o mercado americano, ou seja, a incompetência dos americanos, com a desvalorização do dólar. Basta a gente dar uma olhada nos outros países emergentes, igual o Brasil, que também vem crescendo desde o início do ano. Colômbia, né? México, a própria China, né? Então é muito menos mérito nosso e sim de toda uma conjuntura macroeconômica que está sendo muito favorável pra gente. Aí daqui a pouco alguém vai dizer, mas quando o Lula acerta, aí é o mérito internacional. Quando o Lula erra, aí a culpa é dele.
petista genérico, coloca aqui, né? Já pro seu futuro comentário, meu lindo, tudo bem. Então foi o Lula, ele é o mágico das finanças e organizou as finanças do país, continuando gastando do jeito que estava, sem fazer nada. É sorte. Inclusive, a gente tem falado aqui no Giro da Bolsa que o Brasil continua patinando na questão fiscal. E as principais pautas, como a isenção do IR para quem ganha até 5 mil por mês e o orçamento de 2026, continuam tramitando no Congresso. O fato é que o governo precisa parar de gastar aí, dar um jeito nas contas públicas, jamais fará, porque a inflação continua subindo. Bateu 5,49% em abril. Tá acima aí do teto da meta, que é de 4,5%, né? 3,5%, que inclusive pode forçar o Banco Central, Gabriel Galípolo, a manter a Selic alta por mais tempo. Não vai adiantar nada, tá? Essa inflação agora tende a subir e não tem a ver com o cenário interno. Se isso continuar subindo a Selic aqui agora também, é completamente inútil, tá? Porque a gente tem o preço dos alimentos subindo e agora as exportações aumentando, o preço tende a pressionar mais ainda, o preço da soja, etc. Acaba influenciando o óleo de soja, faz parte da cesta básica brasileira. Então tem muita coisa, não adianta, tá? Espero que o Galípolo saiba disso. Aí eu retomo aqui aquela fala do Alckmin, né? Que o pessoal achou que ele tava louco, mas vai ter que criar um indicador aqui que isola esses fatores. Senão, se a gente aumentar a taxa Selic do jeito que tá agora, a economia não aguenta mais. Mas sei lá, se tiver que aumentar, não dá. Não dá mais, até porque nem tá surtindo efeito, não adianta mais. A galera do Brasil não tem esse bom senso todo. Ninguém vai parar de comprar financiado nas Casas Bahia porque a taxa Selic tá mais alta, não. O crédito tá rolando, não vai adiantar. Então esse instrumento não vai funcionar para cortar a inflação agora. Aumenta a inadimplência e ferra com os bancos. A diferença em remédio e veneno é dose. Já passou da dose do remédio. Se aumentar mais 1% disso aqui, ninguém dá conta, não. Vou falar para vocês logo. Pra mim eu dou conta, porque pra mim tá uma delícia. Tô com dinheiro em caixa aqui, dinheiro da empresa tá no caixa, tá rendendo. A gente daqui a pouco já pode parar de trabalhar, que não tá nem compensando mais. Não tem lugar mais para guardar o tanto de dinheiro. Não tem, tô procurando aí, quem tiver uma fábrica de liguinha, que tá faltando é liguinha aqui. Ô, velho. Dinheiro a gente tem. A gente quer os clientes agora só pra cuspir no dedo. Então o que a gente tem aqui? Por enquanto o mercado ainda espera que a Selic possa voltar a cair no segundo semestre. Inclusive 2 diretores do Banco Central sinalizaram nessa semana que a política monetária está funcionando e que as tarifas do Trump podem esfriar a economia e reduzir o crédito, o que é bom pensando na queda de juros. Essa leitura também foi feita pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, que revisou para baixo o crescimento do Brasil em 2025, só 2% de alta do PIB, enquanto o governo acredita numa alta de 2,3%. FMI também, cara, vou falar um negócio. O FMI trabalha com desenvolver países, não é isso? Foi criado o Fundo Monetário Internacional para ajudar os países a se desenvolverem. Então, normalmente, ele empresta um crédito e ele exige algumas contrapartidas daquele país aí. Fala um país, pra mim, cite um país que o FMI ajudou e que se tornou desenvolvido. Boa pergunta, eu não conheço. Eu quero um. Comenta pra gente. Uma questão que com certeza acaba entrando nessa conta é o rombo da Previdência, que vai passar dos 300 bilhões de reais esse ano e que fez o Banco Mundial soltar um alerta preocupante pro Brasil continuar mantendo as condições de pagamento das aposentadorias. A idade mínima vai ter que subir para 72 anos em 2040 e 78 anos até 2060. Eu já dizia que há muito tempo que quem tem menos de 30 anos, você não vai se aposentar no Brasil. Mas isso aqui é muito melhor. A expectativa de vida atualmente do Brasil é 76. A expectativa para aposentadoria é 78. Alguém errou as contas. Não, alguém acertou. Quem errou as contas foi você. Isso. Foda é quando a gente percebe que não é que deu errado. O plano era esse. Cara, Capitão Nascimento agora. Ué, você cria um problema que você nunca vai ter que resolver. Quem inventou o problema tá vivo? Tem alguém que inventou o problema que tá vivo agora? Vai cobrar de quem? Essa questão da Previdência fica pior ainda quando a gente pensa nas fraudes do INSS. Nessa semana, a Polícia Federal fez uma mega operação para combater esses crimes envolvendo o presidente e vários servidores do próprio INSS, que desviaram mais de 6 bilhões de aposentadorias e pensões nos últimos 5 anos. Os números dessa operação são absurdos. 700 policiais mobilizados, 211 mandatos de busca e apreensão, 6 mandatos de prisão e sequestro de bens de mais de 1 bilhão. Falta 5 agora, hein? E quem também tá com sérios problemas com a justiça é o ex-presidente Fernando Collor, que teve a prisão decretada pelo STF depois de esgotar todos os recursos no processo de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Ele foi preso, condenado a quase 9 anos de prisão em regime fechado. Vai sair daqui 2 semanas com a tornozeleira no pé e voltar para a mansão normalmente. Abraço, Sérgio Cabral. E tudo isso faz a gente lembrar que o Brasil é um país complexo e que se você não entender esses contextos para investir do jeito certo, você se lasca. Não quer se ferrar? Não quer ir de Goiás? Nem de futebol entendo. O que você pode fazer? Pode vir aqui, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário, né? Pra mulher tem que ter referência também, né? Não quer ir de maquiagem da Virgínia? Preenche o questionário aqui. Não fala assim da Virgínia. Ela é cliente do escritório concorrente, tô nem aí, não gosto dela não. Preenche o questionário aqui até o final, responde aqui bonitinho.
né? Quando você terminar, a gente vai colocar um especialista para te chamar. Você vai aproveitar essa janela, uma das melhores janelas de oportunidade. Presta atenção, tô falando isso aqui, tô repetindo para você, né? Uma das melhores janelas de oportunidade para construção de patrimônio dessa década e da próxima. Esses momentos não se desenham toda hora. Quantas vezes os Estados Unidos e China entraram em confusão nos últimos 80 anos? Essa, tá? Então não existiu outro momento, tá? As confusões anteriores é com Cuba, que não afeta ninguém. A confusão anterior era com o RSS, não afetava em nada o mercado. A confusão anterior era o Nixon cancelando a paridade do dólar com o ouro, né? Confusãozinha razoável. Agora isso aqui é a possibilidade de caos excêntrica, né? Uma possibilidade de caos que permite. É isso aqui que o cara que tiver 10 milhãozinho na mão agora, ele entra na lista da Forbes, se ele souber o que tá fazendo. Então, esse é o ponto. Agora, pra você que tá começando a construir patrimônio, não vai entrar na Forbes, nem vai ficar rico. Mas, você que ia ter uma aposentadoria né? Você que ia ter essa aposentadoria não vai enriquecer, é verdade. Eu falo a verdade aqui pra vocês, mas pode mudar entre ter uma casa sem piscina ou uma casa com piscina. Pode ter a diferença entre ir pra fila do SUS e ir pra um hospital particular na velhice. Pode ser a diferença entre o filho que vai estudar no colégio público ou o filho que vai estudar no colégio particular. Não é uma diferença significativa de vida? Pra mim eu acho que vale a pena. Então, se você quiser ter a chance de fazer isso e ganha mais de R$4.500 por mês, putz, pode entrar aqui que vai ser um prazer te ajudar a investir. Se você ganhar mais de 100 mil, pode clicar também, mas aí, meu lindo, aí sim, aí você vai ficar rico sim. Então, você que ganha uma grana boa, dá pra fazer muita coisa. Você ganha uma grana pequena, a gente vai tentar aproveitar pra você essas janelas de oportunidade. E lembrando do compromisso da UVP. Entrou na UVP, concluiu, emitiu seu certificado. Raul, não funcionou, te conheci agora, né? Não rolou pra mim, não deu certo, não me habituei. Tem gente que não se habitua. A gente devolve 100% do seu dinheiro. Agora, por que a gente consegue fazer esse compromisso com relativa tranquilidade? Já se perguntou? É porque além da UVP, das aulas, a gente tem agora cartão de crédito, conta no banco. Aí o cara antes, ele podia até mentir, né? Ele falava assim, não gostei, pra pegar o dinheiro de volta, que ele assiste a aula, ficava com o certificado. Agora, quando ele fala que não gostou, ele tem que fechar as contas, tudo. Não gostou, então devolve pra cá, não é isso? A plataforma é fechada, então, não gostei, então tá bom, dá pra cá. Fica sem cartão internacional, sem conta corrente em Miami. É foda. É complicado, né? Aí não tem ninguém que reclama. Olha que maravilha. Olha o que eu consegui. O capitalismo é bom, né, gente? Ele é eficiente. Então preenche o questionário aí que vai ser legal demais te ensinar a investir. Aproveita enquanto eu não aumento o preço, porque eu tô melhorando. Depois vai ser só eu tô só esperando a hora certa. Subir o preço de uma vez, assim, aumentar meu faturamento, lucros abusivos, que a gente tá preparando pra fazer nosso próprio IPO, né? Então tem essa questão aí. Só resolvendo os probleminha que eu tô aqui. Agora, antes da gente ir pras rachadinhas... Rachadinhas não, rapidinho. Entrei no clima dos deputados aqui. Bom, a gente teve aí uma semana com um pouco mais de calma na política, porque o Lula e os presidentes da Câmara e do Senado foram para Roma participar do funeral do Papa Francisco. Ele morreu aos 88 anos, teve um papado marcado pela simplicidade, pela justiça social, inclusive se contrapondo em alguns momentos, né, a algumas tradições morais da igreja. Ele também deixou um legado de transparência nas finanças do Vaticano e não deixou nenhum centavo de herança, né? Ele doou tudo, 200 mil, os últimos 200 mil que ele teria para deixar de herança, e também ele poderia ter ganhado vários milhões, né, nesses últimos períodos aí, porque ele não aceitou o salário do Vaticano. Não quis habitar também a casa principal, né? Ficou num quartinho ali super pequenininho. Realmente, cara, um cara que carregava a mesma simplicidade e doou todo o dinheiro dele pra um presídio, sabia? Os 200 mil reais ele doou pra um presídio antes de falecer. Então ele não deixou nenhuma herança. Fica aí os nossos sentimentos pela partida do Papa e nossa solidariedade com toda a comunidade católica e esperamos que a gente tenha um novo Papa em breve. Agora sim, é a hora das rachadinhas. Notícias rápidas e irrelevantes, tá? Não é. A Vale trouxe um balanço dentro do esperado. Muda o que na sua vida isso aqui, por exemplo? Então, já que elas não são irrelevantes. É conhecimento. Então tá, 1,4 bilhão de dólares. 1,4 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2025. Muda o que pra você agora, Lucas? Nadinha, não tá... 17% de queda. E o pessoal que tá assistindo lá pra se informar... Não, muda o que na vida dele? Tudo. Se o cara foi investidor da Vale, vai não mudar mudou a vida nada. dele Se ele completamente. for investidor da Vale, não mudou nada. Completamente. O que mudou pra ele, porque é investidor da Vale? Você vende a Vale ou compra a Vale por causa Por dessa favor, notícia? você que é acionista da Vale, comenta aqui embaixo que é importante pra você. Já os Minas surpreendeu o mercado, apresentou 337 milhões de lucro. Não me deu R$1. Muda o que na minha vida? Entre janeiro e março, quase 9 vezes maior que o resultado do mesmo período. Aí muda. 9 vezes em 2000. Você for acionista e distribuir dividendos. Não, aqui mudou. Muda. Aqui mudou a minha vida. Os Minas está a R$5,73, 2,69% de alta. Vale com 2,24% de alta, R$53,85. Também do lado positivo, o Google lucrou mais que o esperado no primeiro trimestre, ou seja, pagamos mais caro em anúncio. Pra mim piorou. 34 bilhões de dólares. E a Embraer atingiu o maior volume da história em pedido de avião, somando 26,4 bilhões de dólares. Cara, de verdade, uma salva de palma pros funcionários da Embraer. Cara, vocês são foda, de verdade.
pariu. O orgulho do Brasil é essa empresa. Que coisa incrível. A gente sempre teve tradição com avião, né, cara? Desde o Santos Dumont, a aviação brasileira me faz feliz, né? Cara, tinha que pôr a foto dos funcionários da Embraer aqui. É muita alegria. Do lado negativo, as vendas da Tesla caíram 45%. Do lado positivo também pra gente aqui na Europa, né? E as ações da Azul despencaram quase 40% na semana. Aí é ruim, né? Depois da empresa captar um valor muito menor que o esperado no programa de emissão de novas ações. Aí ficou ruim também. Tudo bom também não dava, né? 37,30% de queda nas ações da Azul a R$ 1,95. E a SEC, a CVM dos Estados Unidos, aprovou a entrada da JBS na Bolsa de Nova York, e agora a listagem depende apenas da aprovação dos acionistas no dia 23 de maio. E na Europa, as ações da empresa Edenred e da Plushie, donas das marcas Ticket e Sodexo, desabaram depois da notícia de que o governo Lula quer substituir o vale-refeição pelo pagamento via Pix diretamente na conta dos trabalhadores. Porra, nunca pensei que eu ia concordar tanto com a medida do Lula na minha vida. Que loucura! Sinceramente, olha que coisa linda. Quem diria? E para fechar o programa, a gente traz uma notícia muito boa aqui. A melhor notícia da semana. Goiás perdeu pro Vila, Goiás perdeu para todo mundo. Goiás nem existe mais. Corinthians contratou aí o Dorival Júnior. Notícia muito relevante. E agora tem tudo pra ficar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Tem tudo pra ser o campeão brasileiro de 2025. E o Botafogo, pô? O Botafogo ano passado campeão, sei que lá, falou que ia, que não ia. Ah, não, a gente só tá tomando impulso. Às vezes é isso também, né? Você dá aquela ida pra trás aqui. O Vila toma impulso todo ano. Sabe o que eu fiquei sabendo, Ricardo? Vou contar uma informação aqui. Eu fui num encontro de pessoas destacadas, mercado financeiro, né? Tava todo mundo, os maiores MFOs, né? Que é quem gere as fortunas dos multimilionários do Brasil, multibilionários às vezes. Todo mundo num almocinho legal, todo mundo sentado naquela mesa, em torno, a gente conversando, dando algumas risadas, né? Um pouco preocupados, um pouco afoitos. E você sabe que o Brasil tá dependendo nesse momento de um único homem pra gente resolver nossa bolsa disparar pra sempre. Um homem. Um homem lindo, sorriso cativante. A gente tá dependendo só do